Deixa eu chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque, Manhota, fontes disseram para a CNN, então, né, sobre essa linha vermelha, sobre esse dilema em relação ao Irã. Então, boa tarde para você, bem-vinda. Queria que você analisasse agora, né, quais os caminhos de Donald Trump pela frente. Pois é, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Isso é o que a gente costuma usualmente chamar de autoarmadilha, né, Débora? Sobretudo causada em situações em que a retórica acaba ganhando uma certa efervescência na discussão sobre os caminhos estratégicos. A gente está falando de uma espécie de armadilha. Isso porque o presidente Trump ele tem feito repetidas ameaças públicas ao Irã e com essas ameaças associou eventualmente medidas que poderiam ser adotadas pelo governo dos Estados Unidos, para além daquelas que já acontecem, como as sanções econômicas ou apoio a dissidências, além, evidentemente, de triangulação com interesses privados, como é o caso da provisão de internet via Starlink. Ele deu a entender em alguns momentos que estaria disposto a fazer uso da força, se assim fosse conveniente. Ele, Débora, não só chegou a insinuar esse tipo de ação, como quando a gente olha para o histórico recente, né, do presidente Trump, a gente pode resgatar, inclusive, situações análogas em que ele foi um grande crítico, né, um crítico feroz de antecessores que seguiram mais ou menos um caminho parecido e que depois deixaram de entregar aquilo que haviam prometido originalmente. Talvez o caso mais emblemático e que todo mundo se lembre seja justamente do presidente Obama, com quem ele não tem uma boa relação e de quem ele foi um crítico bastante feroz durante a administração Obama, no caso da Síria, né? O presidente Obama, na época, falando sobre a Síria, também usou, inclusive, essa expressão linha vermelha, né? Olha, se a Síria cruzar desse ponto, nós então interviremos. E depois o presidente Obama recuou por uma série de razões domésticas, orçamentárias, políticas e de opinião pública. Então, ao presidente Trump hoje, o que nós temos, né, diante dessa circunstância é, de um lado, as próprias ameaças públicas de que ele ficou refém, já que ele prometeu e agora existe uma espécie de expectativa que se cria, e do outro lado também da lógica de contradição em relação ao próprio comportamento de Trump no passado. Existe um conceito, Débora, da ciência política que ficou bem conhecido, né, no finalzinho dos anos 90, que é o conceito de custo de audiência. No fundo, é um pouco isso, quer dizer, se o presidente Trump toma uma decisão militar para simplesmente dizer que ele é confiável naquilo que ele promete e, portanto, tem consistência, ele vulnerabiliza, se não calcular muito bem essa ação, os Estados Unidos numa região muito delicada do mundo, onde o barril de pólvora pode se transformar num conflito generalizado, com implicações, inclusive, para vidas americanas, né? O próprio Irã já disse que, se for atacado, a primeira coisa que deve fazer é responder atacando bases americanas na região, o que, obviamente, não só afeta quem está nessas bases, mas também uma série de países terceiros que, em tese, não tem a ver com conflito, mas vão ter os seus territórios invadidos e atacados com ameaças, inclusive, às suas populações, né? Com efeitos colaterais, inclusive. Então, desse ponto de vista, o presidente Trump pode considerar uma ação militar para manter presente essa ideia da consistência e diminuir esse custo de audiência, mas ele tem que lidar com esses efeitos colaterais concretos que eu acabei de mencionar, para dizer o mínimo, né, sem falar da escalada potencial do conflito. Por outro lado, se ele promete que vai tomar providências, mas não faz nada disso, justamente para não assumir esses riscos, ele acaba sendo visto como alguém que não se pode confiar. E aí a capacidade dele de barganha e negociação futura fica comprometida, porque sempre vai parecer que foi um blefe. Inclusive, nos Estados Unidos, se popularizou uma expressão em inglês que provoca com frequência o presidente Trump, né? A oposição usa muito na internet, nas redes sociais também é bem comum, que é uma expressão que basicamente retrata o Trump como sendo alguém que na hora H dá para trás, alguém que na hora H muda de ideia, alguém que na hora H revela que só estava blefando. E essa é uma abordagem que o incomoda muito. Então ele está agora entre a cruz e a espada, quer dizer, para manter esse custo de audiência e sustentar
a retórica, né, que foi autoimposta, ele precisa fazer alguma coisa, mas precisa fazer alguma coisa que também não se torne um problema maior para administrar no futuro e que fuja ao seu controle, Débora. Até porque, né, com o Irã não dá para brincar. Eles têm um arsenal militar muito poderoso, né, Manhota? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Depois a Manhota volta com a gente daqui a pouquinho. Obrigada, Manhota.